Dá um bom dia para quem está do seu lado aí e fala assim: bom dia. Vamos ficar mais perto de Deus. Aleluia. Amém. E hoje começamos essa nova série. Quem está animado aí para ficar? Glória a Deus. É isso. Eu creio que uma igreja posicionada é uma igreja que cresce. Amém? Queridos, existe uma grande diferença entre conhecer a Deus e viver mais perto de Deus. Concordam? Muitos conhecem, muitos vêm à igreja, muitos leem a Bíblia, muitos servem, cantam, trabalham e ainda assim percebem que o coração precisa ficar mais perto de Deus. E esse vai ser o convite dessa nova série, amém? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse versículo ele está lá em Tiago 4:8. Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perto Ele estará de nós. Amém? Deus não está nos chamando mais para uma religião. Não, Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele nesse novo tempo. Amém? Por isso, nós vamos falar sobre oração, jejum, votos, consagração, hábitos espirituais. Talvez você é recém-chegado na fé. E você precisa aprender a desenvolver isso. Você vai aprender. E talvez você já é um velho na fé que deixou isso de lado. Você vai resgatar isso na sua vida hoje. Amém? Por quê? Porque Deus quer construir uma intimidade conosco. E intimidade não é acidente. Não existe fiquei íntimo de não sei quem. Não. Intimidade é uma constância. Amém? Existe prioridade, existe presença. Talvez você esteja pedindo para Deus te levar para um próximo nível. Mas a resposta está nessa nova série. Pode ser que esteja agora. Chegue mais perto. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto de um novo nível nós estaremos. Amém? Por isso, hoje nós vamos começar essa série aprendendo sobre jejum. Um estilo de vida. Amém? Essa é uma ferramenta espiritual que te faz aproximar mais de Deus. E talvez você tenha algumas dúvidas a respeito disso e nessa manhã você vai conseguir saná-las. Em nome de Jesus. Queria que você abrisse comigo Mateus 6, do 16 ao 18. Diz assim. Vai passar no telão. Quando vocês jejuarem, não façam uma carta triste como fazem os hipócritas. Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que o vê, o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, na sua semana, multiplique e transforme a sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém? Jejum não é um evento. Jejum é um estilo de vida. Amém? Sabe por quê, queridos? Jejum não muda Deus. Jejum me muda para que eu perceba aquilo que Deus está fazendo. Amém? Esse ano, gente, eu já fiz tanto jejum. Meu Deus. O problema é que tá assim. O problema não é a bênção, né? É que tô acabando o jejum, já tá entrando no outro. Eu tenho um para terminar dia 11 agora. E já começou um dia 10. Eu estava ali anotando. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? E eu escolho as coisas que eu mais amo, gente. Que é arroz. Eu sou apaixonado com arroz. Meu Deus do céu. E comer sem arroz é difícil demais. Nada combina. Não sei vocês. E eu tô de jejum de arroz. Já fiz de refrigerante. Já fiz de pão. Gente, eu tenho que ir lá na minha carne e matá-la. Amém? E existem coisas que nós fazemos eventualmente. E tem coisas que nós fazemos que se tornam parte de nós. E isso o jejum pode fazer. Amém? Jesus não fala assim, se algum dia vocês jejuarem. Não, ele fala assim, quando vocês jejuarem. Então ele está falando assim, eles vão fazer isso. Amém? Amém? Existe uma expectativa de que o jejum faça parte da nossa vida. Faça parte da vida daqueles que seguem a Jesus. Porque
o jejum, ele se torna um estilo de vida. Não quer dizer que você vai ficar o ano inteiro em jejum, não. Mas se Deus falar isso com você, faça, fique. Não tem problema, amém? Profundidade espiritual não é construída por grandes experiências. Ela é construída com pequenos hábitos todos os dias, amém? E nessa série nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender não visitar a presença, nós vamos aprender a viver na presença de Deus. Amém? Nós não vamos aprender a orar quando tiver um problema, não. Nós vamos aprender a viver em oração, é diferente. Nós não vamos aprender a buscar a Deus quando eu tenho uma crise, não. Nós vamos aprender a viver buscando a Deus o tempo inteiro. Veja a diferença. Eu corro quando tem uma crise, eu jejum quando tem um problema, eu oro quando eu preciso. Não! Você vai reverter essa situação na sua vida. Você vai viver na presença, você vai viver uma vida de oração. Amém? Você vai sempre buscar a Deus. Amém? E o jejum vai se transformar em um estilo de vida na sua vida. E o que é o jejum? Primeiro eu tenho que falar o que ele não é, tá bom? Ele não é greve de fome espiritual. Não é uma tentativa de pressionar a Deus. Vou jejuar e vou pressionar e Deus vai fazer. Não. Jejum não é moeda de troca. Jejum não compra milagres. Milagres não estão à venda. Não compra. Jejum não compra a presença de Deus. Jejum não torna Deus mais bondoso, misericordioso e disposto a me responder. Não. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do meu jejum. Mas o jejum muda a mim, muda a você. É isso que o jejum é. Amém? O jejum não trabalha primeiro em Deus. Não, o jejum trabalha em mim. Amém? Ele disciplina a minha carne. Ele reposiciona minhas prioridades. O jejum, ele silencia determinadas coisas na minha mente. Ruídos. Amém? Ele aumenta a minha percepção e o meu discernimento espiritual. Amém? E o jejum, ele faz algo lindo. Ele me leva ao quebrantamento. Amém? O salmista declarou: humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração. Jejuar é dizer: minha carne não vai governar minha vida. Jejuar é: meus desejos não serão os meus senhores. Jejuar é: minhas vontades não ocuparão o trono. Jejuar é: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo continua sendo o Senhor da minha vida. Amém? Quando você vence a você mesmo, você está pronto para vencer qualquer coisa. Porque os maiores inimigos de nós somos nós mesmos. Amém? E o propósito do jejum, gente, é o quebrantamento. Existe um lugar espiritual chamado ponto de quebrantamento. O que é isso? É quando você para de tentar convencer a Deus a fazer a sua vontade e começa a permitir que Deus transforme a sua vontade. Ao invés de falar: Pai, faça a minha vontade. Não, Deus, transforme a minha vontade. E eu coloco a minha diante do Senhor. Se a minha não estiver de acordo com a sua, que seja feita a sua em mim. Amém? E é isso. Existe uma força que somente pessoas quebrantadas conhecem. Porque quanto mais quebrantado alguém é, mais confiável ela pode se tornar. Amém? Então, o que preciso saber sobre o poder do jejum? Vamos lá? Jejum, Tiago 4:17 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler juntos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E agora Salmos 18:37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Amém? O jejum te antecipa ao seu inimigo. Observe esse versículo, gente. Vamos lá no primeiro, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira parte é sujeitai-vos. Depois, resistir. Depois, ele foge. Existe gente querendo resistir sem primeiro submeter. Não dá certo. Existe uma ordem, uma sequência lógica a ser obedecida.
Tem gente que quer autoridade, mas não quer se render a nada. Tem gente que quer vitória, mas não tem disciplina. Tem gente que quer vencer uma guerra espiritual sem ter uma vida espiritual. Não tem como. Porque a autoridade começa na minha submissão. Antes de enfrentar aquilo que está contra você, você precisa colocar em ordem aquilo que está dentro de você. Amém? E oração e jejum nos colocam nessa posição de ofensiva. É como invadir o futuro e começar a enfrentar batalhas que antes que elas me encontrem, eu já estou as encontrando e eu já estou as resolvendo. Ela não me pega de uma forma desprevenida. Existem pressões que estavam sendo organizadas, armadilhas preparadas, situações se formando, mas quando você entra num período de quebrantamento, de jejum, de oração, você começa a tratar as coisas. E antes que elas te surpreendam, você já resolveu todas elas. Amém? Quando você faz isso, gente, existe uma resistência que é caída por terra. Amém? Você começou a perceber uma guerra que estava escondida antes dela se manifestar. E você já teve autoridade, poder, unção, revelação, discernimento para resolvê-la. Sabe por quê? Porque quem aprende a lutar de joelhos não vai precisar viver surpreendido por uma guerra dia após dia. Você a surpreenderá, é diferente. E jejum, eu tenho que te falar, jejum não é medo do inimigo. Jejum é um posicionamento que eu coloco diante de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, Daniel jejuou, Esther jejuou, tantas outras pessoas jejuaram. Por quê? Porque jejum é uma arma espiritual. Pastor, eu jejum o quê? Você jejum aquilo que mata a sua carne. Não vai fazer jejum de tolo também não, tá, gente? Porque eu já fiz. Entendeu? Falar que não vai comer um trem que você não vai dar conta mesmo. Falar que você não vai fazer isso ou aquilo e depois de uma semana você faz. Cuidado com o jejum. Mata a sua carne, mas faça um jejum inteligente. Eu trabalho com redes sociais, vou jejuar de redes sociais. Não, gente, é seu trabalho, você não vai fazer isso, né, abençoado? É esse discernimento que você precisa pedir a Deus. Jejum de WhatsApp. Como é que você vai responder o povo, gente? Como é que você vai se comunicar? Hoje a comunicação é para o WhatsApp. Não faz jejum de tolo não, amém? E existe um nível diferente. Buscar antes, orar antes, consagrar antes, discernir antes. Para que você não seja pego de surpresa. Amém? Então, eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai passar apagando incêndios espirituais. Amém? Você vai construir uma vida alinhada com Deus nessa nova temporada. Você vai ter discernimento para perceber a fumaça antes que o fogo chegue. Em nome de Jesus. Amém? Fumaça vai começar, você já percebeu, você já foi lá e já jogou o extintor. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. 2, o jejum me traz sensibilidade e discernimento espiritual. Gente, a primeira grande tentação da humanidade envolveu comida. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha fruto. E quando Jesus, ele também entra no deserto, quando a primeira das tentações era transformar pedras em pães. Gente, comida é uma bênção. Não tem nada errado com o fruto, com o pão. Não, o problema é quando ela nos domina. Amém? Sabe por quê? Nem toda distração, ela vem vestida de pecado. Não, algumas vêm vestidas de necessidade. E o inimigo, ele não precisa necessariamente fazer que você abandone a Deus. Vai abandonar a Deus. Não, basta você ficar preocupado demais sem perceber a presença. Basta você ficar preocupado demais sem perceber a voz. E aí ele coloca barulho, agenda, informação, desejos, pressa. Gente, pensa na nossa sociedade como é que está apressada.
Então você está ali na sua caminhada de vida, você continua amando a Deus, você continua servindo a Deus, mas você perde a sensibilidade. Mas hoje Deus quer devolver a sua sensibilidade espiritual. Amém? E aí que entra o jejum. O jejum reduz determinados estímulos para aumentar a minha percepção de outros mais importantes. Amém? Há coisas que Deus não precisa falar mais alto. Nós é que precisamos diminuir o barulho para nós ouvirmos a voz dele. E quando Jesus é tentado, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que existe pão para o corpo, existe palavra para o espírito. Amém? Existe fome física e existe fome espiritual. E uma das grandes tragédias dessa geração, desse tempo que nós estamos vivendo, se chama vazio. Nós somos uma geração de conteúdo vazio. Vazia de revelação, cheia de informação. Gente, nós temos informações demais, mas somos vazios de discernimento. O que fazer com essa informação? E eu tenho uma pergunta para você: do que você está cheio, que está diminuindo sua fome de Deus? Porque se nós estamos nos alimentando com outras coisas, a nossa fome de Deus está longe. E nós precisamos hoje nos reposicionar. Tem um livro lindo, antigo, chamava Os Caçadores de Deus. É isso, nós precisamos buscar a presença, caçar Cristo, caçar Deus, caçar o Espírito Santo o tempo inteiro. Os Caçadores de Deus. Tommy Tanner, o bispo estava me lembrando o autor. Porque talvez seu maior problema não seja aquilo que está te faltando, seja aquilo que está sobrando informação, está sobrando tela, está sobrando rede social, está sobrando piadinha, está sobrando um monte de coisa dentro de você e está faltando jejum, está faltando oração, está faltando adoração, está faltando a palavra, está faltando a comunhão com seus irmãos. Talvez é isso. E hoje Deus está te reposicionando. Amém? Mateus 4, 2-4 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 3, o jejum me faz ouvir uma palavra para hoje que sai da boca de Deus. Amém? Depois de jejuar, Jesus responde ao diabo, gente, que o homem que vive daquilo que Deus diz. Ele responde, preste atenção, Deus não apenas responde: olha, fique tranquilo que eu vou transformar. Não, ele fala assim: mas também está escrito. Existe uma palavra que procede da boca de Deus e é essa palavra que eu vou viver. E essa palavra não muda. Ele confrontou Satanás na própria palavra, na própria Bíblia. Existe uma iluminação do Espírito Santo aplicada à palavra que nós lemos. Amém? Por isso nós dizemos que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir o tempo inteiro e não pelo que você ouviu. O que ouviu passou. O que você ouve vem pelo ouvir. Eu estou ouvindo e eu estou me enchendo de fé. Eu estou orando, estou me enchendo de fé. É pelo presente, não é pelo que passou. Porque aquilo que passou me alimentou ontem. E hoje eu preciso do alimento de hoje. Por isso a vida cristã é uma vida de hábitos diários. Precisa de sustentação, precisa de perenidade. Amém? Não basta saber o que Deus falou com você anos atrás. Você precisa saber o que Deus está falando com você hoje. Porque aquilo que Ele falou já está dito. Já está dito. E o que Ele está falando hoje? O que Deus está falando sobre sua família? O que Deus está falando sobre seu chamado, sobre suas decisões, sobre seus negócios? O que Deus está falando sobre seu ministério? O que Deus está falando com você sobre a próxima estação? Se você não tem uma resposta, você precisa aprender a ouvir a Deus e ter uma resposta. Está faltando uma resposta. Se alguém falar para você assim: nossa, irmão, o que Deus tem falado com você a respeito da sua família ou a respeito da sua geração? Não sei. O que é isso, meu irmão? Você tem que saber. Você é filho amado de Deus. Você é herdeiro com Cristo, herdeiro com Ele.
Você tem a mente de Cristo, você precisa saber o que Deus está falando com você. Amém? Você não pode construir o amanhã apenas com uma experiência de ontem. O Deus que falou ontem continua falando hoje e sempre falará. E no jejum acontece uma troca extraordinária. Você diz a Deus o que é mais importante para você e começa a perceber o que é mais importante para Ele. As coisas se invertem. Amém? E eu pergunto para você nessa manhã: qual é a palavra que está saindo da boca de Deus para a sua vida nessa estação? Talvez seja a hora de você abrir mão de algum pão por algum tempo para voltar a ouvir a Deus. Talvez seja o momento de você abrir mão de algum prazer momentâneo para você se tornar mais sensível ao Espírito Santo. Porque o ponto 3 é esse. O jejum me faz ouvir uma palavra para hoje que sai da boca de Deus. Amém? Marcos 9, 25 ao 29 diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Sabe o que ele falou? Gente, vocês não estão nem orando nem jejuando, por isso vocês não conseguiram mandar ele embora. 4. O jejum me faz enfrentar os meus inimigos mais difíceis. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que vocês não conseguiram? Por que nós não conseguimos vencer essa batalha? Eles já tinham orado, tentado expulsar o demônio do menino e não conseguiram. E aí Jesus, ele é profundo. Aí ele fala: essa espécie aqui só sai pelo jejum e pela oração. Existem batalhas que nós não ganhamos na nossa força. Porque existem batalhas que nós precisamos de mais profundidade espiritual com Deus. Nem toda batalha é igual, gente. Não, as batalhas são diferentes. Nem toda estação existe o mesmo nível de preparação. Existem situações em que aquilo que funcionava não vai funcionar mais. Que aquilo que eu falava não vai adiantar mais. Não porque Deus mudou, não, gente. É porque a nova estação exige uma versão mais profunda de nós. De mim e de você. O jejum não substitui a cruz. Olhe para aquela cruz lá. Jesus não substitui cruz. Jejum não substitui Jesus. Jejum não cria autoridade independente de Cristo. Nossa vitória está em Cristo. Por meio de Cristo. Através de Cristo. Com Cristo. Mas o jejum ajuda eu a mortificar a minha carne e fortalecer a minha consciência espiritual. E quando eu faço isso, eu libero a minha fé. Por isso que você fala assim: nossa, estou em jejum, estou me sentindo mais cheio, estou me sentindo mais forte, estou me sentindo mais ousado. É por quê, querido? Porque você está matando a sua carne e está fortalecendo o seu espírito. É isso. O jejum não aumenta o poder de Deus, mas o jejum diminui a interferência da minha carne naquilo que Deus está fazendo. Amém? Por isso você não pode adorar o jejum. Você precisa fazer o jejum. Amém? Não, você não pode colocar a sua fé no método. Não. Você coloca a sua fé em Cristo. E através de Cristo, você usa o método jejum para matar a sua carne. Amém? O jejum é uma ferramenta. Deus é a fonte. Amém? Jejum é uma disciplina. Jesus é o Senhor. Amém? Mateus 4:11 diz assim: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos ler juntos? Então, 5. No fim do jejum, há recompensas do céu. Aleluia. No fim do jejum, há
há recompensas dos céus. Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo, enfrenta tentações, permanece, resiste, e existe um depois do jejum. Amém? Não construa a sua teologia olhando somente para o meio do deserto. Construa a sua teologia olhando para o depois do deserto, porque sempre existe um outro lado. Se existe um outro lado, existe uma recompensa para mim e para você. Sede fiéis no pouco e sobre o muito eu te colocarei. A palavra de Deus fala. Amém? E aí, o próprio Jesus disse lá em Mateus 6, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é poderoso, gente. Talvez ninguém está vendo a sua renúncia, ninguém está vendo a sua oração, ninguém está vendo a sua fome, ninguém está vendo as suas madrugadas de oração, ninguém está vendo aquilo que você está desejando fazer. Mas eu quero te falar, o pai que te vê em secreto te recompensará. Tem recompensa para os filhos, tem recompensa para os fiéis, tem recompensa para aqueles que permanecem. Por isso não faça um jejum de tolo, faça um jejum inteligente, que mata a sua carne, fortalece o seu espírito, te coloca com discernimento espiritual. A Power Music já pode subir, e te coloca poderoso diante do seu inimigo. Toda renúncia feita por causa da presença prepara espaço para aquilo que somente a presença pode nos entregar. Você não jejua pela recompensa, amém? Mas Jesus deixa claro, existe uma recompensa. Eu não jejuo para ter um prêmio. Não, porque o jejum mata a minha carne. Mas existe uma recompensa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é presenteador. Ele ama, abençoa, presenteia, entrega coisas grandes para aqueles que o amam e o buscam. E se eu estou buscando, automaticamente tem recompensa. Se eu estou fazendo a vontade dEle, automaticamente tem coisas boas para mim. Amém? O jejum afina a tensão da sua vida. Talvez a sua vida está aí numa tensão louca, desesperada. Uma tensão, quando o instrumento está tensionado, você vê quando ele está tensionado. E hoje Deus quer colocar a tensão certa dentro de você. Amém? O segredo não é a ausência de tensão. Ele precisa estar tensionado para tocar, senão ele não sai som. Olha, seu negócio não tem cabo. Ó, é diferente. Nunca vi, gente. Vocês veem o tanto que eu sou atenta. O segredo não é a ausência de tensão, o segredo é a tensão certa. Um afinador simplesmente ajusta a tensão até que a corda produza o som correto. Amém? E Deus quer fazer isso com você hoje. Ele quer ajustar a sua atenção para você produzir o melhor som, para você liberar o melhor fruto, para você viver a melhor estação, para você matar a sua carne e ter o melhor discernimento, para você tomar as decisões mais acertadas da sua vida. Talvez até hoje você só tomou decisão errada, meu irmão, mas Deus hoje coloca no prumo para você tomar a decisão certa. Você pediu crescimento, aí veio a tensão. Você pediu expansão, veio a pressão. Você pediu maturidade, veio resistência. Você pediu para ser usado, Deus começou a trabalhar em você, em áreas que antes você não gostava de falar, não gostava de tocar, não gostava de resolver. Mas todo crescimento exige tensão. A flecha só alcança a distância porque ela é tensionada. Ela é tensionada, então ela é lançada. Então ela alcança o alvo. Paz não é ausência de tensão. Paz é autoridade sobre o caos. Quando nós estamos em jejum, muitas guerras são estouradas. Pastora, mas começa jejum, começa uma de guerra, uma de confusão. Querido, já existia, você não estava percebendo.
Aí quando você está em jejum, você começa a perceber. E Deus começa a te mudar. E Deus começa a te fortalecer. E Deus começa a te posicionar. E Deus começa a te edificar. E as coisas vão mudando. E as coisas vão se ajeitando. E no final, tem uma recompensa. Amém? No final tem uma recompensa. Então coloque-se de pé hoje. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Pastora, mas eu vou jejuar, vou sentir tanta falta. Meu querido, você não pode ficar sem Deus. O restante você pode ficar sem tudo. É isso. Você não pode ficar sem a coisa certa, que é a presença dele na sua vida. Amém? Jejum é esvaziar para encher. Jejum é diminuir o ruído para aumentar a voz. É dizer não ao legítimo por algum tempo, para dizer sim ao eterno. Amém? Feche seus olhos, o Senhor vai te direcionar. Do que jejuar? Ore e pergunte a Deus. Fala, Pai, do que eu preciso ficar vazio para ficar cheio do Senhor nesse tempo? Porque existe uma versão do outro lado da sua disciplina espiritual. Existe uma versão mais forte, mais sensível, mais consciente, mais quebrantada, mais preparada. Existe uma versão mais perto de Deus para você.